E qual que você acredita ser, falando do problema, mas o maior desafio na formação de professores hoje? Olha, os nossos professores, historicamente, e continuam ainda assim, infelizmente, eles foram formados num ambiente conteudista. Quanto mais conteúdo, mais sólida a formação. Essa era a lógica. E aí eu vou responder contando uma história lá em Singapura. Eu estava lá em Singapura, no Instituto Nacional de Educação, eu estava ajudando Santa Catarina no movimento Santa Catarina pela Educação, da Fiesc, FEComércio, e nós estávamos nessa missão para fazer um projeto de Joinville, que é um grande município do ponto de vista dos resultados educacionais, sim, com Singapura nos anos finais. E a gente levou os livros de matemática e de ciências dos anos finais, lá de Joinville, e espalhamos, e os professores do Instituto Nacional de Educação começaram a olhar os livros. Eles olharam e começaram a rir um para o outro, aí alguém da comitiva nossa perguntou, qual é o problema? Aí eles disseram assim, não, acho que tem alguma coisa errada com o PISA. Quem devia estar em primeiro lugar não era Singapura, era o Brasil, porque a quantidade de conteúdos que vocês ensinam é uma coisa impressionante. Mas deixe a gente fazer uma pergunta para vocês. Em que momento os alunos de vocês criam? Em que momento o aluno de vocês são capazes de fazer uma reflexão crítica? Vocês vão visitar nossas escolas. Vocês vão ver que em todas as escolas a gente tem um lado que é fundamental para a gente, que se chama desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e físicas. Porque é isso que faz com que esse aluno tenha a capacidade de um desenvolvimento integral. E hoje os nossos professores, Ivan, eles são formados muito no conteudismo e não para desenvolver essas habilidades que estão previstas na BNCC, na Base Nacional, né, Comum Curricular. Que você participou dessa discussão. Sim, muito. Muito. Um pedaço eu estava no Conselho, outro lá no Instituto Ayrton Senna, muito na articulação, né, que é muito importante. A articulação não precisa ser vista e nem deve ser vista. O importante é que os resultados vão na direção das coisas que a gente acredita. Até uma curiosidade, você sabe que a primeira vez que eu participei de uma discussão sobre política pública de educação foi na apresentação da BNCC, no Instituto Ayrton Senna, que você me levou. É mesmo, Ivan. Então, tudo começou ali. Eu tive a oportunidade de estar com o Rocieli recentemente também, o secretário hoje de Minas Gerais, mas na época, então, o ministro, e eu até lembrei ele dessa situação que eu falei, poxa, foi ali o começo de um envolvimento importante por sua causa, e o Rocieli apresentando a BNCC, e hoje eu poder dividir a mesa com ele em uma discussão sobre equidade na educação e lembrar aqui de onde tudo começou para mim e principalmente com o começo da BNCC, que para nós, óbvio, a gente vem trabalhando do socioemocional desde 2006 no Brasil. E muito nessa questão por a gente entender a importância dessas habilidades para um contexto da vida, do trabalho, que começou assim na discussão do Valmir, né, meu pai, que começou a Mind Lab e que encontrou muito oxigênio na discussão com você. E ali foi um momento, um marco importante, mas a gente vê que ainda, apesar de estar na Base Nacional Comum Curricular, ainda o quanto que a gente consegue, de fato, desenvolver isso... Sabe por quê, Ivan? Se a gente não mudar a formação inicial, isso passa pelas universidades. As universidades, infelizmente, talvez porque ainda não se aperceberam do valor do que é a própria BNCC, como ela dialoga com esse cenário disruptivo, como ela é importante para formar, como disse o Richard Hemme, né, formar o aluno para o futuro e não para o passado da gente, né, é porque talvez a gente ainda assim esteja patinando na formação inicial. Se a gente patina na formação inicial, a gente não consegue avançar na velocidade que nós poderíamos avançar, porque a continuada termina sendo para tapar os buracos da inicial. Uhum. Então, o Brasil poderia avançar muito se tivesse uma formação do professor
muito mais no desenvolvimento integral desse professor, não olhar tanto a quantidade de conteúdos, mas aqueles conteúdos que são essenciais para que ele possa aprender a aprender. Professor, aprender a aprender, não é só o aluno, não. Então, eu diria a você que talvez se a gente conseguisse mudar, e quando eu fui relator dessa matéria no Conselho Nacional de Educação, a gente trabalhou muito em cima dos conteúdos, das competências e habilidades, exatamente para preparar esse professor para esse futuro. Mas, para isso, a universidade precisa entender que esse futuro chegou e que ela precisa mudar no campo da formação.